Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Léa, pediatra, e aqui a gente está no programa Mamãe Sem Neura. Nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter segurança na sua maternidade. Bebê de 1 mês e 19 dias, quais os sintomas de refluxo e como tratar? Bebê de 1 mês e 19 dias, ainda você vai ter que observar um pouco mais, mas tem alguns sinais que a gente pode começar a perceber. O refluxo muitas vezes ele é fisiológico. O refluxo, a maioria dos bebês tem, que é esse retornar do leite, que em algumas situações é exteriorizado, a criança coloca para fora aquele leitinho, ele regurgita, em outras situações ele nem é exteriorizado. A gente chama de refluxo oculto, quando não vai até a boca, a criança não suja, não sai aquele leitinho pela boca. Tá? E um grande problema muitas vezes é o refluxo oculto. A criança pode ter um refluxo importante, ela tem queimação, ela tem desconforto. Então os sintomas quais vão ser? Como o leite ele reflui e com um pH menor, ele é ácido, a criança sente queimação, sente dor, sente desconforto após as mamadas, não necessariamente imediatamente após, mas às vezes num longo período após mamar, ela também está sentindo desconforto, então ela fica irritada, ela se sente desconfortável na posição deitada, ela muitas vezes tem uma má curva de peso, não ganha peso suficiente, mas outras vezes ela tem uma boa curva de peso, mesmo tendo refluxo, porém extremamente irritada, um bebê irritado, não se aquieta, não fica bem, tá sempre com gases, tá sempre irritadiço e não fica bem na posição deitada. Muitas vezes isso pode fazer parte de um refluxo oculto e passar despercebido num bebezinho um pouco maior. Nos bebês pequenininhos é muito comum eles terem refluxo fisiológico, que a gente chama, ele retorna leitinho, mas é um bebê que não fica tão irritado, ganha bem peso. Depois do 2º mês, 3º mês de vida, ele já está entrando na rotina, ele já não chora com tanta facilidade, porque a gente sabe que a cólica até o 3º, 4º mês é um sintoma importante, é fisiológico, e muitas vezes é confundida com o refluxo, porque o refluxo gera dor e irritabilidade, mas a cólica também. Então, nesses primeiros 3 meses de vida, existe uma confusão diagnóstica, existe uma confusão de sintomas, uma mistura de sintomas que o bebezinho pode apresentar e que pode confundir pais e inclusive médicos. E nem sempre, quando a gente detecta, a gente pega um bebezinho irritadiço, que chora muito, que não se aquieta, a gente tem certeza absoluta se aquele bebê está chorando porque está com cólica, se ele está chorando porque ele está com fome, ou se ele está chorando porque ele está tendo sintomatologia de refluxo, que dá queimação em geral. Que o desconforto é a queimação, o retornar do leite. E os bebês muitas vezes também têm necessidade de mamar o tempo todo, porque quando ele mama, aquilo é como se lubrificasse o esôfago. Entretanto, nesses primeiros 2 meses, os bebês têm necessidade de mamar mais, eles mamam com mais frequência, porque são pequenininhos ainda, o estômago ainda é pequenininho, ele ainda está acertando a rotina, eles têm uma necessidade de sucção que é normal, que é fisiológica e não necessariamente por refluxo. Então, num bebezinho de 1 mês e 19 dias, o que você precisa avaliar? A curva de peso, se ele está ganhando bem peso. Se na posição deitado, em todas as vezes, ele fica irritado, ele não fica de jeito nenhum deitadinho. Se ele regurgita demais, porém isso não é um sintoma clássico, não é um sintoma necessário para que você dê diagnóstico de refluxo. Muitos bebês são regurgitadores felizes, que a gente diz. Eles regurgitam, eles vivem azedinho, vivem com a roupinha sujinha, porém são bebês que estão bem, mamam bem, ganham peso, são felizes, não estão irritadiços, dormem bem, mas regurgitam e soltam aquele leitinho o tempo todo. A gente chama de vomitador ou regurgitador feliz, tá? Então, para a gente pensar que pode ser um refluxo doença do refluxo gastroesofágico, que a gente chama, esse bebê precisa estar sofrendo repercussão no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, ou no seu ganho ponderal. Ele fica irritado,
ele não ganha peso, não consegue dormir bem. Se ganha peso, tem a irritabilidade. Algumas crianças sofrem de apneia, que a gente chama. Elas param de respirar por causa daquele refluxo do leite, ou se engasgam com facilidade, ou fazem quadros de infecção de ouvido de repetição, otite, né, de repetição, pneumonias, ou acabam apresentando chiados no peito. Então, todos esses sintomas podem fazer parte de um quadro de doença do refluxo. Esses que eu mencionei: irritabilidade, má curva ponderal, mas nem sempre, refluxo constante que gera otites, infecções de ouvido de repetição, pneumonias de repetição, broncoespasmo ou chiados no peito e tosse frequente, podem ser sintomas de refluxo. Mas também, às vezes, não são sintomas de refluxo, às vezes são sintomas de alergia à proteína do leite de vaca, muitas vezes. Então, olha como esse diagnóstico não é tão simples assim. Então, a gente precisa ter esse bebê nas mãos, a gente precisa estar acompanhando, avaliar os sintomas, fazer testes com esse bebê, muda-se. Se a mãe amamenta exclusivamente, você muda a rotina, você adapta a postura do bebê, você faz orientações com relação à mamada. Se esse bebê mama fórmula, a gente adapta a fórmula, usa uma fórmula espessada, testa. Muitas vezes avalia se suspender o leite de vaca da alimentação da mãe, se essa mãe amamenta, vai resolver os sintomas. Quando é fórmula, se mudar para uma fórmula de alergia também resolve sintomas, porque muitas vezes a gente não sabe se foi quem que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, se é a alergia à proteína do leite de vaca que gera o refluxo, ou se o refluxo faz sintomas semelhantes à alergia. Então, muitas vezes isso nem sempre é tão fácil de se identificar, e a gente vai testando o bebê e vai vendo o que vai dando mais certo, tá? Então, espero ter respondido a pergunta, porque não é uma pergunta tão simples. E o tratamento? Hoje, o tratamento do refluxo é muito controverso. É muito controverso se as medicações que você tem disponíveis hoje, se elas são realmente tão eficazes assim, já que a maioria dessas crianças vão melhorar desse refluxo com o tempo, com o crescimento. E muitas dessas medicações alteram o pH do estômago, alteram a flora intestinal, mudam o intestino da criança. Então, isso é questionável, o tratamento. O que a gente tem hoje são medicações para diminuir a acidez ou para diminuir o refluxo, pró-cinéticos que a gente chama, para ajudar esse leite a descer mais rápido, ser digerido mais rápido. E muitas vezes medidas posturais. Então, o bebê mamou, não vai ficar mexendo, trocando fralda o tempo todo. Coloca o bebezinho em pezinho, deixa lá uns 20, 30 minutos. Se você já percebe que ele regurgita demais, que ele fica muito irritado depois que mama, quando você deita em seguida, já deixa mais tempo em pezinho, faz arrotar. Se mama fórmula, a hora que for dar a fórmula, tem que oferecer com o bebezinho em pezinho, e a mamadeirinha, ela tem que ser toda virada, não pode entrar ar no bico da mamadeira. Então, essas são medidas que a gente usa para amenizar os sintomas do refluxo, ok? Mas, se você tem dúvida, vá ao consultório, procure o pediatra e faça um acompanhamento. Porque bebezinhos novinhos assim, eles precisam de acompanhamento periódico. No primeiro mês são pelo menos 3 consultas dentro daquele mês para você estar avaliando seu bebezinho de uma forma correta e coerente, segura. Depois, é uma vez por mês até o 6º mês. Tá bom, mamães? Quem amamenta pode colocar Implanon? O que é o Implanon? Implanon é um anticoncepcional de uso transdérmico, é por baixo da pele. Ele é uma progesterona sintética. O nome eu não me lembro exatamente qual é o composto, mas é uma progesterona sintética. E ela quer saber se ela pode amamentar, se não vai diminuir o leite, provavelmente essa é a dúvida. Não vai. Então, o Implanon, por ser um anticoncepcional à base de progesterona, todos os anticoncepcionais que são à base somente de progesterona
não interferem na sua produção de leite. Então você pode colocar o Implanon tranquilamente e você vai continuar amamentando. Existe também a mini pílula de progesterona, que você também pode utilizar, continua amamentando. E tem também o DIU de progesterona, que é o Mirena, e você continua amamentando. Então olha só quantas opções de anticoncepcionais. Mas o Implanon você pode ficar tranquila, porque não é para interferir no seu leite. O anticoncepcional que diminui o leite, que interfere no leite, a base, ele tem que ter estrogênio, e esse não tem, tá bom? Ele é considerado, inclusive, um dos anticoncepcionais com maior eficácia, mais de 90%, você utiliza a cada 3 meses, então é um bom anticoncepcional, tá bom? Então pode colocar, quem amamenta pode colocar Implanon. Olha só, tem uma pergunta aqui, interessante, porque isso aqui é uma coisa corriqueira que acontece com todas as mamães, todos os bebês. Difícil a mãe que não passou por isso com seu bebezinho. E quem tem bebezinho, se não passou, pode passar. Que é queda, acidentes domésticos, tá? Queda, então é cair da cama, cair do bebê conforto, caída do berço. Então, queda pode acontecer, em geral começa a acontecer a partir do 4º, 5º mês, que é quando o bebê já começa a rolar pra lá e pra cá, e a gente esquece o bebê na cama ou coloca na cama pra fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa, achando que, né, eu tô aqui, igual aconteceu comigo, né? Coloquei a minha com, acho que era 4, 5 meses na caminha assim, enquanto eu tava arrumando uma mala pra viajar, quando vi, pof, caiu da cama, rolou e pum, bateu a cabeça. Então, uma pergunta aqui da mãe, tá, doutora? Bebê de 8 meses, caiu da cama. Quando necessário levar ao médico? Chorou só na hora e depois parou. Como é que a gente avalia isso? Se o mecanismo de trauma é leve ou é grave e se o trauma é leve ou é grave. Então, como é que a gente delimita isso? A gente considera um mecanismo de trauma grave quando a altura da onde a criança caiu, ela é incompatível, ela é acima do tolerável para a idade dela e para o tamanho dela. Então, às vezes ela cai de uma altura muito grande, mas ela fica bem. Ela não chorou, mas a altura era muito alta. A gente considera mecanismo de trauma grave. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um bebezinho recém-nascido que cai de uma altura de 1 metro. É um mecanismo de trauma grave. A gente tem que observar muito bem esse bebê e muitas vezes levar para o pronto-socorro para fazer avaliação, sim. Outro mecanismo de trauma grave é dependendo da localização. Caiu e bateu atrás, bateu do lado. Um bebezinho recém-nascido que cai da cama ou cai, por exemplo, como aconteceu no meu consultório uma vez. Eu tinha acabado de atender a criança de 20 dias, uma consulta de rotina. Muito bem, obrigado, bebezinho, mamando, ganhando peso. A mãe saiu com o bebê no bebê conforto, saiu da clínica. Quando ela foi entrar no carro, como o bebê estava desamarrado do bebê conforto, porque ela estava segura que aquele bebezinho recém-nascido não se movia, né? Como a maioria eu vejo muitas vezes saindo do meu consultório desamarrado, e eu vou lá e amarro os bebês. Chegou no carro, o bebê caiu na rua, gente, tá? Ela volta correndo com o bebê para dentro da clínica. Eu estava atendendo uma outra criança já, eu tive que pedir licença para a mãe para receber aquele bebê dentro do consultório, fazer o primeiro atendimento, avaliar aquele bebê. Por Deus, o bebê caiu de frente, ele bateu a testinha, ele bateu a testa. Então foi um mecanismo grave pela idade e pela altura. Porém, o local do trauma foi um local que a gente considera que é o menos problema, que é testa. Então, quando bate testa, a gente até respira aliviado, tá? E ele estava todo arranhadinho, né? E bateu a testa. Colocamos, aí examinei, não tinha mais nenhum outro sinal de trauma, nem membro superior, nem outros locais da cabeça. Tinha um galinho aqui na testa. E aí já coloquei para mamar, ele mamou, ficou bem. Porém, por ser um recém-nascido, por ter caído de uma altura considerável, precisamos chamar o SAMU, mandar para observação no pronto-socorro. Eu que não ia assumir essa bronca lá no meu consultório, né? E fez uma tomografia e estava tudo bem, tá? Já meu sobrinho era recém-nascido, tinha 20 dias. A irmãzinha de 6 aninhos pegou rapidamente, sem minha irmã perceber. A minha irmã tem 3 filhos.
ela quis segurar, ela foi ensinar, tava ensinando tarefa para a mais velha, e a do meio, que tinha 6 aninhos, foi lá e pegou o bebê, saiu com o bebê no colo, ela derrubou o bebê. Ninguém viu como foi essa queda, nós não vimos. Eu não tava lá, minha irmã também não, ela só viu a hora que houve o choro, e a criança saiu com ela, pegou a criança, levou para o pronto-socorro, o bebê chorava demais e tinha uma fratura de crânio. Tinha uma fratura de crânio, caiu do colo da irmãzinha de 6 anos. Era uma criança pequenininha, porém, uma altura ali considerável para um bebê recém-nascido, né? Agora, olha só esse aqui, 8 meses caiu da cama. Então, um bebê de 8 meses cai da cama, cama, em geral, altura menor, menos que 1 metro, tá? Menos que 1 metro. Se cai da cama, o bebê bateu frontal, ou não perdeu a consciência, não vomitou, não mudou o comportamento, você pode observar em casa, principalmente se fizer galo na testa, tá? E antes de levar correndo para o socorro, avalie se esse bebê tem algum traumatismo na cabeça, palpa a cabecinha do bebê, vê se formou galo em algum lugar, tá? Porque às vezes a criança cai de um jeito que ela nem bate a cabeça, ela machuca o ombro, ela machuca outros lugares, e a gente esquece de ver isso daí, preocupado só com a cabeça. Mas em geral, a partir dessa idade de 5 meses, 4 meses que cai da cama, não é um trauma grave, e você tem que observar clinicamente a criança. Se ela chora muito, se ela perde a consciência, se ela vomita, mas não pode ser considerado vômito pós-choro. Então, por exemplo, o bebê chora, aí ele vomita porque ele acabou de mamar e ele chorou muito. Então, um vômito pós-choro a gente não vai considerar. E tem aquela outra história de que o bebê não pode dormir. Ai, não pode deixar dormir, gente. O bebê chorou. É um bebê, ele vai ter sono, ele vai querer dormir. Não adianta vocês ficarem segurando a criança para não dormir, porque é pior. Aí ela vai ficar mais irritada, depois ela fica grogue, sonolenta, nem dorme, nem descansa, você perde o parâmetro. Deixa, observa a criança, ficou na dúvida, leva no pronto-socorro. Mas, lembrando que a partir de uns 5 meses, caiu da cama, você vai avaliar o comportamento, vai avaliar onde foi esse trauma. Se essa criança tá bem, continua bem, você fica em casa. Se essa criança não tá bem, ficou na dúvida, o trauma não foi na testa, formou um galo muito grande do lado da cabeça, atrás da cabeça, leva pro pronto-socorro, tá bom? É isso. Doutora, precisei tomar antibiótico e agora o neném está fazendo xixi amarelo escuro. Tem alguma relação? Posso tomar antibiótico amamentando? Não tem nenhum antibiótico que contraindique a amamentação. Inclusive, vou falar outra coisa aqui para vocês. É muito restrita a lista de medicamentos que contraindicam a amamentação do bebê. Muito restrita. Em geral, a maioria das medicações, sejam antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antidepressivos, que são os mais usados, nenhum, com pequenas exceções, contraindicam a amamentação. Aliás, a maioria, a mulher ainda pode amamentar e ter alguns cuidados, observar sintomas no bebê, etc. Então, essa história que eu vejo ainda de mães que a mãe está sofrendo por alguma questão, seja mastite, seja infecção nos pontos da cesárea, seja por alguma outra questão, infecção de urina na mãe, e tem que usar antibiótico, ainda tem colegas que suspendem a amamentação da mãe. E isso está errado. Você pode usar qualquer antibiótico e continuar amamentando. Tratamento de depressão. Os antidepressivos mais usados, de uso mais corriqueiro, que a gente está acostumado a ver aí no dia a dia, nenhum deles contraindica a amamentação. Nenhum deles. Então, a gente orienta tomar as medicações ou imediatamente antes ou imediatamente após amamentar, para diminuir a circulação sanguínea do medicamento e do contato do medicamento com o bebê. Mas a verdade é que se a mãe tiver um rim que funciona bem, um fígado que funciona bem, que metabolize essas medicações que ela toma com eficiência, tá? Uma pequena porcentagem dessas medicações que ela absorve vai passar para o leite materno. Uma pequena porcentagem passa para o leite materno. E dessa que passa para o leite materno, o bebê absorve uma outra pequena porcentagem. E muitas vezes nem absorve algumas medicações. Então,
Amamentar e precisar ser medicada é totalmente compatível, com raríssimas exceções. As medicações que mais contraindicam são, por exemplo, tratamento de câncer, alguns medicamentos imunossupressores que são usados para tratamento de alguns cânceres podem contraindicar, mas outros são totalmente compatíveis. Contrastes, a maioria não contraindica a amamentação. A gente só orienta que a mãe, ela precisou usar o contraste, reserva leite antes de ir fazer o exame, faz um estoque de leite, fez o exame, espera umas 2-3 horas para voltar a amamentar. São essas orientações, mas a maioria, por exemplo, contraste iodado, que é muito utilizado em tomografia, ressonância, não contraindica a amamentação. Então, vocês podem ficar tranquilas. Com relação a mudar o xixi do bebê, não. Na maioria das vezes, o que muda a cor do xixi do bebê não é o antibiótico que você toma. É o quê? Esse bebê pode estar com calor, tá transpirando demais, ou não tá mamando tão bem, aí tem que oferecer mais a mama para ele se hidratar mais. Se esse bebê não mama exclusivamente, às vezes já está até fazendo introdução alimentar, está faltando dar mais água para ele, então introduz alimentação, tem que hidratar mais o bebê. Então observar essas questões, tá? Mas o antibiótico que você toma não vai mudar a cor do xixi do bebê. E tem um único antibiótico que muda a cor do xixi da mãe, muitas vezes, que é a rifampicina, que pode dar um xixi de cor meio rosada, meio avermelhada, mas é raríssimo isso passar para o bebê, tá bom? Amamentação, leite materno e uma vez ao dia 60 ml de fórmula. Quer aumentar a produção de leite. Durante toda a noite espaça 3 a 4 horas, mas durante o dia mama cada 1 hora. Está ganhando 23 gramas por dia. Bom, olha só. Qual é o principal fator para se aumentar a produção de leite? Principal fator é estimulação. É o bebê sugar. Sugar de forma efetiva. Ele não pode ir para a mama e ficar só chupetando. Você tem que avaliar se essa pega está adequada, se ela suga com força, pegando, abocanhando atrás, a areola. E se a sucção é efetiva, se quando ela pega, você ouve ela deglutindo, você vê o movimento da boquinha sugando e ouve ela deglutindo bem, tá? 10 minutos de sucção efetiva numa mama é suficiente. Você passa para outra. 10 minutos de sucção efetiva e tira. Não precisa bebê ficar pendurado no peito da mãe 1 hora, 40 minutos numa mama só. Não precisa. Inclusive, as últimas recomendações do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda que é melhor o bebê mamar 10 minutos efetivo numa mama. Você estimula esse bebê para que ele mame bem. Deu 10 minutos, esse bebê não vai mais mamar bem. A mamada eficaz, ela é os primeiros 10 minutos. Você vai tirar, vai colocar no outro peito, deixar mais 10 minutinhos para garantir que esse bebê ainda tem uma sucção e vai tirar um pouco de leite da segunda mama. Vai estimular as duas mamas por igual. Vai retirar o fator inibidor de lactação das duas mamas, e eu vou explicar isso para vocês depois, o que é. E você vai tirar 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, de mamada efetiva, tira o bebê, beleza. Passado um tempo, se o bebê quer mamar de novo, você vai começar da mama que você terminou, tá? E você vai estimular a cada 2 horas a mamar no peito, se você quiser aumentar a sua produção de leite. Por quê? Porque o principal fator para aumentar a produção é a estimulação. Quanto mais você colocar no peito, por mais que você ache que a mama esteja murcha, com pouco leite, você tem que colocar o bebê lá para ele estimular, porque daí volta a sua produção. Um outro fator é o seu nível de estresse. Se você estiver muito cansada, muito estressada, com privação de sono, a tendência é que o seu leite diminua. Então, você tente organizar a sua rotina de forma que você consiga descansar. Faça relaxamento, use técnicas de relaxamento, de mindfulness, que é aquela que você puxa o ar, segura, por 6 segundos solta, em 8 segundos com os olhos fechados. Use essa técnica para meditar, para relaxar, porque isso vai ajudar muito na sua produção de leite. E durma o suficiente. Mulher que não dorme o suficiente amamentando, ela também vai ter redução na produção. Por quê? Porque a privação de sono aumenta níveis de cortisol, cortisol diminui
níveis de prolactina e ocitocina, que são os hormônios que ajudam na produção e na ejeção de leite. Então, para tudo ter uma explicação. Se vocês souberem o porquê das coisas, vocês vão saber como agir e por que agir dessa maneira. E aí a produção de leite vocês tendem a aumentar. Hidratação. Estado de hidratação da mãe é muito importante, porque a base do leite é água. Leite é a maior parte água, então você tem que se hidratar muito também para ajudar na sua produção de leite. Então, para melhorar o estado de espírito, o que eu recomendo? Relaxamento, técnicas de relaxamento, atividade física, aquela que te agrada, aquela que te dá prazer. Olha, gente, mas eu sei uma coisa, nem sempre atividade física dá prazer. Nem sempre. E muitas vezes, na verdade, acho que na maioria das vezes não dá prazer, principalmente no início. Mas depois que você começa a praticar, começa a fazer, e você vai vendo o bem-estar chegar, porque a atividade física, ela produz hormônios do bem-estar, sim. Você vai perceber que depois da atividade física, você se sente melhor. Seja caminhada, seja pilates, seja corrida, musculação, crossfit, vôlei, qualquer coisa, um esporte que você goste, mas até a caminhada já é suficiente, é bom para você liberar endorfinas que ajudam a te relaxar e a aumentar o leite. Então isso também é importante, tá? E hoje, assim, existem algumas medicações para aumentar o leite materno, tá? Existe. A que a gente usa mais com mais segurança é a domperidona, mas a gente sabe que dentre os fatores que aumentam a produção de leite da mãe, estão esses que eu coloquei, que é uma sucção efetiva do bebê, é você colocar o bebê para mamar com frequência a cada 2 horas, pelo menos, você tá descansada e não estressada, e praticar atividades que te ajudem a produzir hormônios do bem-estar. Isso já é fato que ajuda na produção de leite materno. Não adianta você ter uma rotina pesada, tá cansada, estressada, sem paciência, não se alimenta bem, não dorme bem, se estressa com o choro do bebê e aí você quer tomar um remédio para aumentar seu leite. Não vai adiantar, tá bom? E inclusive você vai sofrer com os efeitos colaterais do remédio. Então, a gente tem que esgotar todas essas possibilidades que eu falei para você da sua rotina antes de pensar na medicação. Mas a gente não pode usar a medicação? Pode. Em alguns casos a gente coloca sim, eu prescrevo, a gente tem que selecionar os casos. E aí tem outras questões que a gente precisa avaliar relacionadas à mãe. Como, por exemplo, o que pode diminuir a produção de leite da mãe? Olha, vou falar alguns fatores que podem interferir na produção de leite da mãe. Síndrome dos ovários policísticos, obesidade, diabetes, hipotireoidismo. É isso, tá? Então, esses 4 casos que eu falei, eles podem interferir sim na produção de leite. A mãe pode ter menos leite. Isso não significa que ela não consiga amamentar o tempo que ela quiser. Ela pode amamentar o tempo que ela quiser. Talvez ela precise da ajuda de uma medicação que a gente chama de galactogogo, que é a domperidona, por exemplo, para ajudar na produção. Usa todas essas estratégias que eu falei para vocês aqui para ajudar na produção. E talvez precise complementar. E ela continuar tocando essa amamentação muito bem, obrigada por muito tempo, leite materno e complemento. A gente só tem que tomar cuidado com o quanto de complemento oferece, como oferece e qual o volume necessário, porque o que eu vejo aí, na maioria das vezes, é bebês que tomam complemento a mais do que é necessário. Então não estão só complementando, eles estão substituindo. Muitas vezes a mãe está substituindo. Pelo volume do estômago do bebê, pela idade do bebê, ele está tomando um volume que quase completa o estômago dele. Então, quanto que está mamando na mãe? Vai estar mamando menos. Aí, na próxima mamada, esse bebê ele vai demorar mais para pedir o peito da mãe, porque o leite de fórmula, de digestão é mais lenta. Então, ele demora mais para digerir esse leite, ele demora mais para solicitar a mãe. Ele começa a mamar com menos eficiência, sugar com menos eficiência na mãe, porque está sendo complementado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente utiliza as fórmulas. Então, é ruim? A fórmula não pode. Não, de jeito nenhum. Uma fórmula bem indicada, muitas vezes salva a amamentação.
Mas o que eu tenho visto por aí é que na maioria das vezes ela não está sendo bem indicada e ela está atrapalhando a amamentação. Ela está pondo a amamentação a perder. Então a gente tem que saber utilizar a fórmula de forma consciente. Então por isso que eu falo, vá ao pediatra. Se o pediatra não tem um bom conhecimento de aleitamento materno, procure alguém que tenha. Procure um médico que tenha, se não encontrar um pediatra que tenha, não é o meu caso, eu tenho bom conhecimento de aleitamento e faço orientação disso no meu consultório. Faço orientação online, inclusive. Mas procure, se for o caso, um pediatra ou um profissional, uma enfermeira que entenda, para você ficar segura na sua amamentação. Porque o que falta para as mães, muitas vezes, é segurança. Você precisa de suporte. Toda mulher que amamenta, inicialmente, ela tem que ter um suporte, ela tem que ter alguém que ajude. Não palpiteiro, tá? Não é quem chega e fica... não, porque seu leite tá pouco. Não, porque eu não consegui amamentar. Na nossa família, ninguém consegue amamentar. Então é assim mesmo. Ah, porque seu peito é pequeno. Então, filha, olha, essas histórias aí, quem fala assim, tá atrapalhando, não tá ajudando. Então a gente tem que buscar pessoas que querem nos apoiar com a amamentação. Porque amamentar é possível para qualquer mulher e não necessariamente mulheres que geraram suas crianças. Mulheres que adotam filhos, inclusive, conseguem lactar, elas conseguem produzir leite materno, olha isso, gente. Então, se a mulher tiver um bom apoio, uma boa orientação, ela consegue. Isso quer dizer que vai ficar sempre no leite materno exclusivo? Às vezes não, às vezes vai precisar de uma ajudinha da fórmula, mas ela tem que ter um bom apoio, uma boa orientação para ela conseguir fazer isso de forma equilibrada e com sucesso. Bebê é de 3 meses, só mama exclusivo. A minha menstruação desceu, será que o meu leite vai secar? Não, de jeito nenhum. Tá? Então assim, em geral, quando o bebê tá mamando frequentemente na mãe, é difícil a menstruação descer. A mãe fica em amenorreia, que a gente chama, muito tempo. Conforme o intervalo entre as mamadas vão aumentando, faz introdução alimentar, fica muitas horas sem amamentar ou entra complemento na amamentação, ou a mamada não tá tão eficiente, aí a mulher pode menstruar. Aí ela pode engravidar novamente. Lembrando que muitas vezes a mãe tá achando que tá menstruando e ela nem tá, ela tá, às vezes tá grávida de novo, ela tá nidando ali o ovo, ela tá grávida, o ovo quando nida dá um pequeno sangramento. Então tem que ver isso daí também, tá? Então o seu leite não vai secar, é só você continuar amamentando que você vai continuar produzindo leite, tá? Bebê de 4 meses, diminui as mamadas durante o dia? Diminui. O bebê com 4 meses ele já faz intervalos maiores, tá? Isso não quer dizer nada. Se esse bebê tá com bom ganho de peso, fica tranquila. Tem bebê que fica 4 horas sossegado sem mamar e a hora que pega na mãe, ó, lau, mama pra caramba e mama super bem. Então fica tranquila, tá? Como voltar ao trabalho e não perder a amamentação? Bebê vai ter 6 meses. Olha só, gente. Quem quer continuar amamentando de verdade, depois que volta ao trabalho, é muito possível, mas precisa de muita vontade. Se você tiver vontade, é possível, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: ambientes de trabalho, empresas onde existam mais de 30 mulheres com mais de 16 anos, essa empresa precisa ter um local adequado, precisa ter creche, precisa ter local adequado para estoque de leite, armazenamento, ordenha, precisa ter. Se o seu trabalho não tem isso, tá? Uma empresa pequena, você avalia se tem um local adequado para você fazer ordenhas a cada 3 horas, caso o seu horário de trabalho seja horário comercial. Fazer ordenhas a cada 3 horas, para manter a sua produção de leite. E esse leite que você tira, você estoca na geladeira por 12 horas, no congelador por 14 dias. Essas ordenhas que você faz no trabalho, o objetivo delas é manter a sua produção. Então talvez você não tenha um local para estocar leite no trabalho, mas então, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente sabe que os bancos de leite precisam muito de leite materno e é uma judiação a mãe jogar leite fora, porque os bancos vêm buscar até na casa das mães, se vocês quiserem doar. Mas se você está no seu ambiente de trabalho, lá não tem onde tirar, ordenhar, é no banheiro mesmo.
você ordenha essa mama cada 3 horas para tirar leite, para a mama continuar produzindo. Que assim, quando você chega em casa, seu bebê, ele vai continuar amamentando, você vai continuar dando de mamar no peito. Quando o bebê está em casa, se você puder usar colherzinha dosadora na hora de dar outro leite para ele, seja fórmula, seja leite ordenhado, é melhor, porque assim ele não faz confusão de bico. Porém, às vezes não é tão prático e a mãe precisa dar um complemento da mamadeirinha. Se esse bebê mama 1, 2 vezes quando você está fora, na mamadeira, não fica o tempo todo mamando, é mais difícil acontecer desmame, tá? Se você estiver disposta a amamentar mesmo quando você chega em casa, esse bebê vai mamar. E aí, se você quiser que ele mame seu leite e tiver possibilidade, você ordenha seu leite. A cada 3 horas faz estoque, deixa para esse bebê. No congelador dura 14 dias, na geladeira 12 horas. E quem for ficar com o bebê, aquece em banho-maria. Como é que tem que ser esse banho-maria? Aquece a água ferve, depois você desliga o fogo e coloca o recipiente com o leitinho que está gelado lá ou está congelado em cima da água fervida e ele vai derretendo. Aí você vê a temperatura, checa na sua pele se está morninho ali, se está adequado para você oferecer para o bebê, ou quem ficar com o bebê oferece para ele. Então é possível manter aleitamento trabalhando totalmente. Eu tenho várias mães que trabalham fora 8 horas por dia, continuam amamentando, tá? É totalmente possível, é só você querer. Então, primeira coisa é querer, é estar disposta, porque a gente sabe que volta a trabalhar, a mãe fica cansada, chega, tá esgotada, às vezes tem que cuidar de coisas de casa, e aí acaba desmamando por essas razões. Mas se você tiver uma rotina organizada, minimamente organizada, quando você chega em casa, é mais fácil manter o aleitamento materno. Então, se organizar para que isso seja possível, tá? Mas é totalmente possível. 2 recadinhos que eu quero dar para vocês, tá? Quiser fazer parte do grupo de mães e gestantes, clica lá no link que tá na bio, tá bom? Mães e gestantes. Não é só gestantes, mães também, tá bom? Mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem. Entra lá, tá bom? Segundo recadinho. Se quiser agendar consulta com a doutora Ana Leia, seja online, seja presencial, eu atendo muitas mães de aleitamento materno online, até fora do Brasil. Entra lá no link que tá na bio também, agenda sua consultinha. Se você tá passando por algum problema, tá difícil de resolver, não encontrou um pediatra perto de você que resolva, que converse, que entenda do aleitamento materno, e hoje em dia eu tenho visto muito poucos pediatras que são consultores de aleitamento materno, eu tenho visto muitos outros profissionais, tenho visto até mães que não são nem da área da saúde, são consultoras, e são boas consultoras, enfermeiras que são consultoras, mas eu não tenho visto mais pediatras. E o que eu quero dizer para vocês é, eu sou consultora de aleitamento materno, faço manejo de aleitamento materno e sou pediatra. Então, também vou atender outras questões, problemas de saúde que seu filho porventura possa ter e que às vezes está atrapalhando o aleitamento materno e que não tem relação direta com o aleitamento materno. Então, se você precisar, entra ali também no link que está na bio, agenda sua consultinha, que se você quiser manter seu aleitamento materno, vai valer a pena se você não tiver um pediatra aí pertinho de você ou não tiver alguém da sua confiança. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, gente, um desmame sai mais caro do que uma consulta com a doutora Ana Leia ou 2 ou 3. Sabe por quê? Porque por mês uma mãe gasta hoje, com fórmula, mais de R$700. Mais de R$700 por mês. Um bebezinho pequenininho mamando aí um pouquinho, porque conforme ele cresce, ele vai mamar mais volume, aí você vai gastar mais. Se o seu bebê tiver alergia, pessoal, fórmula para alergia é cara, tá? É muito caro. Até você conseguir liberação pelo SUS, você fica tomando aquela cacetada de fórmula para alergia. Muitas vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho plano, eu tenho pediatra do plano, a doutora não atende esse plano, nananã. Mas aí eu vou falar para vocês o seguinte, se você precisar dar fórmula pro seu bebê, você vai gastar isso. No mês você vai gastar uns R$700, aí no outro mês, se ele vai crescer um pouquinho, engordar um pouquinho, vai ser mais do que R$700, e se ele ficar só mamando fórmula depois, você vai ficar aí, ó, anos dando fórmula para essa criança.
Fora o que você economiza com doenças, porque o bebê fica menos doente. O bebê que mama no peito, ele fica mais inteligente, e isso já é constatado cientificamente, que o bebê que recebe aquela substânciazinha, que é o ácido graxo que tem no leite materno, que se chama DHA, que só tem no leite materno, tá? E que ajuda na formação dos neurônios da bainha de mielina do bebê. Esses bebês desenvolvem mais, esses bebês ficam mais inteligentes, se esses bebês mamarem pelo menos até 1 ano. Então, lógico, né? Eu tô falando o seguinte, existem outros fatores que interferem na inteligência da criança. Genética, ambiente, afeto, amor. Crianças que são criadas com amor, com afeto, com atenção, com estímulo, elas têm muito mais chances de desenvolver também. Porém, agora você associa um leite materno aí, pelo menos até 1 ano, com todos esses outros fatores ambientais favoráveis, essa criança, ela vai ser um avião. Então, assim, aí a economia que você faz com escola, com, às vezes, professor particular, com ferramentas que você tem que usar para ajudar essa criança na escola mais tarde. Então, assim, a gente não para pensar futuramente no quanto o aleitamento materno é importante. Então, se você tiver com dificuldade, vai lá no link da bio, conversa com a doutora Ana também, tá bom? Aqui na live eu ajudo bastante, mas tem coisas que a gente precisa ver, falar com a mãe, olhar no olho. Às vezes você não precisa ver a mãe tocar presencialmente, mas você tem que olhar no olho, você tem que conversar com ela. Por vídeo, às vezes você consegue ver uma lesão na mama, você consegue assistir a pega da criança por vídeo, como eu já fiz várias vezes com mães que moram longe, não moram aqui em Londrina, por vídeo a gente faz uma avaliação. Então, vale muito a pena, tá bom? É isso que eu quero falar. Pessoal, é isso. Acabou nossa live. Mandem perguntinhas na caixinha de pergunta. Toda quinta-feira eu tô aqui, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.